Neste vídeo eu quero perguntar para você o que é que você entende por verdade. Bom, a palavra verdade, ela é extremamente debatida, extremamente utilizada e extremamente mal entendida nos dias de hoje. Bom, no mundo antigo, mais especificamente, ela tinha três significados. O primeiro significado era a verdade profética, aquela verdade que era divinamente revelada por um oráculo, por um profeta, e por causa disso ela era digna de crédito. A segunda verdade era a verdade no seu sentido de credibilidade ou confiabilidade, ou seja, o sujeito era confiável, ele te contava uma coisa e você acreditava naquela coisa por causa de quem te contou. E o terceiro tipo de verdade é a verdade teorética, ou seja, é aquela verdade imutável, aquela verdade que não muda com o passar das eras. Bom, mas para a reflexão que eu gostaria de fazer hoje, eu queria usar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, quando Jesus vai fazer o Sermão das Parábolas. É uma passagem bem curtinha aqui para a gente se localizar. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e compra. Vai, vende tudo o que possui e compra. Por que eu iniciei este vídeo com essa pergunta, esta reflexão? Porque este vídeo é sobre, veja só, este livro maravilhoso pela edição do Minha Biblioteca Católica, A Vida Intelectual do Padre Sertilanges, o livro que introduziu vários intelectuais no seu caminho, introduziu vários estudiosos de filosofia, de literatura, introduziu o próprio Olavo. E que livro, né? Eu não li por essa versão, eu li em PDF, né? Era um pouco, estava fora das minhas capacidades de comprar esse livro quando eu o li, mas eu sempre quis fazer um vídeo refletindo a respeito dele, porque é um livro assim, cara, nota 10, é um livro que fala sobre a organização da vida, fala sobre vida de estudos, fala sobre virtude, fala sobre vida espiritual, fala sobre a maneira de se relacionar com os outros, a maneira de se relacionar consigo mesmo. É um livro que desconstrói várias ilusões a respeito da vida de estudos e a gente vai comentar um pouco sobre ele. Mas qual é o centro dele? Te ensinar a se comportar perante a verdade. Por quê? Porque a verdade é aquilo que os homens e mulheres contemplaram durante séculos e séculos e, a partir dessa contemplação, venderam todas as suas posses, abandonaram entre aspas, deixaram suas famílias, deixaram sua reputação para estudá-la. Eles não macaquearam a verdade, não deturparam ela, não colocaram ela a serviço de seus próprios interesses. Muito pelo contrário, para estes homens e mulheres, a verdade não era senão um objeto de devoção, não era senão um objeto de contemplação. Não era algo a ser macaqueado, não era algo a ser, enfim, utilizado somente para o poder. A palavra verdade, ela não se referia ao considerar verdadeiro, ela se referia ao que era realmente verdade. Então, assim, estes homens e mulheres se chamavam e são chamados de intelectuais. O intelectual é aquele que possui uma verdade, ou melhor, perdão, é aquele que possui uma contemplação perante a verdade e uma atitude de respeito por ela. Ou melhor, uma atitude de amor e sacrifício. Sacrifício, que é o que o leva a estudá-la. A vida de estudos, como diz o padre Antônio Sertilanges, é uma vida de sacrifícios. Então, a primeira coisa que o padre Sertilanges vai falar, vai desconstruir, é do sentido do estudo. Porque
O estudo, hoje em dia, principalmente com o advento da internet, do Twitter, do Instagram e de todas essas redes sociais, deram vozes a muitos tipos de gente. E entre essas pessoas que hoje têm voz estão os famosos tudólogos, que é o quê? Uma pessoa que opina sobre absolutamente qualquer coisa, mesmo que ela não tenha nenhum estudo, nenhum conhecimento. Ela simplesmente quer opinar pelo prazer de opinar. Ela não é uma pessoa, ela não é um filósofo no sentido de uma pessoa que tem amor à sabedoria. Ela é um filodoxo, uma pessoa que tem amor à própria opinião. A palavra doxa vem de opinião. Então, são pessoas que estão interessadas em estudar, em ler livros, simplesmente para refutar o amiguinho. E o padre Sertilanges vai dizer, não, cara, você tem que ter uma atitude perante a verdade, perante o que você estuda, de admiração. Como diz Aristóteles, a filosofia começa com o espanto, não simplesmente com você pegando aquela verdade e colocando no seu bolso, usando num debate, um estudo que visa muito o debate, usando num debate, numa discussão, para ali colocar o seu amiguinho no bolso e assim provar de ser o mais inteligente. Que é exatamente o mesmo debate que acontece tanto no diálogo de Platão-Gorgias, onde Gorgias, que era um orador muito famoso da Grécia, tinha como objetivo usar o discurso, o conhecimento, simplesmente para dominar os outros ou persuadir qualquer um, e Sócrates tinha a finalidade de utilizar o discurso para chegar até a verdade, como uma ponte para buscar a verdade. E também a peça de Aristófanes, As Nuvens, também trata disso. Até poderia fazer um vídeo sobre ela, especificamente. Então, ele vai colocar aqui, vai desconstruir que existe uma atitude horrível na vida de estudos, que é tanto a da curiosidade quanto a da negligência. Uma pessoa negligente é aquela que estuda, mas, como diz o Matuto, entra por um ouvido e sai pelo outro. E uma pessoa que estuda pela vã curiosidade como muitos casos, muitas pessoas que eu conheço, muitos casos que eu vejo na internet, são pessoas que colecionam conhecimento, entre aspas, colecionam informações, colecionam dados, colecionam números, colecionam, enfim, curiosidades, vamos dizer assim, e acham que por causa disso podem opinar, tem informação para opinar em tal área, em história, em geologia, em geopolítica, em história, em filosofia política, em matemática, em direito, e, cara, não é assim. Então, o padre Sertilanges, uma das primeiras coisas que ele vai colocar no seu livro, se eu não me engano é no primeiro ou no segundo capítulo, não, é no primeiro, a diferença entre o que é a formação e o que é a informação. Informação é, por exemplo, quando eu sei que a soma do quadrado da hipotenusa ou melhor, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é uma informação que eu sei, beleza, eu sei disso. Mas o que é uma formação? É um conhecimento que eu tenho, é um conhecimento que me é dado, e esse conhecimento muda meu caráter, muda quem eu sou. A pessoa que ama a sabedoria vamos usar aquela lógica de que o amante não visa outra coisa senão se parecer mais com seu amado, ou seja, aquela pessoa que ama a sabedoria quer se parecer mais com a sabedoria e por isso ela quer mudar a si mesma. Ela quer mudar os seus hábitos, ela quer mudar a sua maneira de se relacionar com os outros, ela quer essa metanoia, ela quer essa conversão, vamos dizer assim. O contato com a verdade implica em conversão. E como que isso se aplica à vida de estudos? Essa linguagem religiosa, esse aparato linguístico religioso se aplica à vida de estudos? Se aplica no sentido de que uma pessoa que ela quer buscar a verdade, ela vai estar disposta a fazer renúncias, e por renúncias eu quero dizer a separar um tempo
2 horas por dia, 1 hora por dia, para sentar a bunda na cadeira, ler, fazer anotações, meditar, principalmente meditar, não se preocupar em terminar um livro rápido, mas se preocupar em assimilar o que está lendo, porque uma leitura simplesmente por ler, ela é totalmente vã, você vai esquecer, você não vai treinar a sua memória. E implica também em não querer parecer soberbo, em não querer parecer superior ao que realmente se é. O vício da soberba, ele é um vício que aparece muito quando você inicia uma vida de estudos. Eu comecei a ler, assim, faz o que? Acho que 4 anos. 4 anos, 3 anos e meio, enfim. E posso falar pela minha experiência própria. Eu era muito chato. Eu era um cara muito chato, assim, qualquer conversa normal que eu tava tendo com a pessoa, eu imediatamente buscava conversar sobre algo que eu estava estudando, para a partir daí parecer mais inteligentão, parecer, enfim, tipo, pô, o cara sabe e tal. E isso é totalmente patético, com as experiências da vida, as porradas que a vida vai te dando, você vai aprendendo a melhorar um pouco. Então, voltando, a verdade, ela nos desafia a uma mudança. A sabedoria, o homem ama a sabedoria porque a sabedoria ama o homem e ela o desafia a mudar. Ela o desafia a desenvolver virtudes como humildade, disciplina e autoconhecimento. A vida de estudos implica no autoconhecimento. Por quê? Porque nós estamos num mundo hoje que se orienta sobretudo pelos estereótipos. Então você tem, principalmente na internet, você tem o estereótipo do gigachad, você tem o estereótipo da menininha de ausência paterna, você tem o estereótipo do cara nerdola, você tem o estereótipo da menina tradicional, enfim, você tem esses estereótipos, você tem o estereótipo do intelectual, você tem o estereótipo do cara religioso, enfim. Então, você vai orientando a sua visão de mundo e até a sua própria personalidade por esses estereótipos, e não é assim que a vida funciona, cara. Por exemplo, o estereótipo que nós temos de intelectual é de uma pessoa isolada, é de uma pessoa totalmente avulsa à experiência, ao concreto do mundo, uma pessoa que se tranca num quarto, que lê livros, vários livros, enfim, e se torna, como o próprio Sertilanges diz, creio que esse é a linguagem que ele vai usar, uma videira estéril, parafraseando a passagem bíblica. Então, nós orientamos a nossa vida por esses estereótipos, formulamos a nossa personalidade com base neles, e a partir daí a nossa maneira de se relacionar com os outros e com o mundo muda. Não, o intelectual, a pessoa que começa a estudar, ela não vai estudar para ser uma pessoa triste, ela não vai estudar para ser uma pessoa chata, ela vai estudar para ser uma pessoa feliz. E o que é a felicidade? Felicidade é contemplar a verdade simplesmente pelo prazer de contemplar. O estudo, a finalidade do estudo é o estudo em si mesmo. O estudo não visa outra finalidade, entende? Então, deixo essa reflexão e também finalizo com outra pergunta. A verdade, ela tem tido finalidade na minha vida? Ela tem tido sentido na minha vida? Ela tem tido efeitos concretos em quem eu sou? O que eu estudo muda a minha personalidade? Ou simplesmente eu fico totalmente estagnado na pessoa que eu era? O estudo tem me mudado, sim ou não? Bom, então é isso. O vídeo já está ficando bem longo. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo. E se você gostou, deixe o gostei, inscreva-se, comente o que é que você achou, comente temas que você acha que poderia ser possível trazer aqui para o canal. O engajamento ajuda muito a crescer. E é isso. Deus os abençoe.